Tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Verifique se você está inscrito. O YouTube está tendo alguns problemas de... A pessoa escreve, ele vai, se inscreve, ele tira. Está acontecendo em outros canais. Isso está geral, então verifique se você ainda continua inscrito. Hoje é dia 19 de julho de 2019, trazer mais notícias para vocês. Os navios iranianos estão parados há mais de um mês perto do porto de Paranaguá, no Paraná, porque estão sem combustível. A Petrobras confirmou que não abasteceu os navios porque eles são alvo de sanções do governo americano. As embarcações paradas levariam milho brasileiro para o Irã, uma carga total estimada em 100 mil toneladas, no valor de 100 milhões de reais. O navio mais próximo do porto de Paranaguá é o Bavante, que chegou ao Brasil transportando ureia e agora está parado sem combustível, carregado com 48 mil toneladas de milho brasileiro. O outro navio é o Termê. Há 40 dias, a embarcação aguarda combustível para seguir viagem até o porto de Imbituba, Santa Catarina, a 440 quilômetros de Paranaguá. Lá o navio deve ser carregado com mais cerca de 50 mil toneladas de milho. A Petrobras se recusa a abastecer os dois navios, alegando que eles estão na lista de companhias iranianas sob sanção do governo dos Estados Unidos. A Petrobras diz que ficará sujeita às mesmas punições caso abasteça os navios. Esta é a barca que leva combustível até as embarcações. Hoje de manhã ela estava parada no terminal da Petrobras em Paranaguá. Nós estamos nos aproximando do navio MV Bavante iraniano, que desde o dia 9 de junho está aqui na Baía de Paranaguá. São 22 pessoas a bordo. Nossa entrada não foi autorizada, mas de longe conseguimos ver o comandante do navio e parte da tripulação trabalhando na manutenção. O caso foi parar na Justiça do Paraná. A empresa brasileira que contratou as embarcações para exportar milho conseguiu uma liminar que autorizava o abastecimento, mas a Petrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu a decisão até que a União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem. O Itamaraty e o Ministério da Defesa informaram que estão acompanhando o caso e que aguardam decisão da Justiça. A empresa brasileira não quis ter o nome revelado. Ela alega que tem todas as autorizações legais para a operação e que a empresa iraniana é apenas dona dos navios e não está envolvida na venda de milho para o Irã. A companhia alega também que, ainda que as normas dos Estados Unidos se aplicassem à Petrobras, o transporte de alimentos é uma exceção humanitária prevista na lei americana, que é uma espécie de licença geral para commodities agrícolas, comida e medicamentos. O Irã é um dos maiores compradores de grãos e carne bovina do Brasil. Segundo o Ministério da Economia, só no primeiro semestre deste ano, o Irã importou 2,5 milhões de toneladas de milho do Brasil. A assessoria do Supremo Tribunal Federal disse que Dias Toffoli não vai comentar a decisão que envolve os navios iranianos porque o processo está sob segredo de justiça. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o impasse. Existe esse problema. Os Estados Unidos, de forma unilateral, pelo que me consta, tem embargos levantados contra o Irã. As empresas brasileiras foram avisadas por nós desse problema e estão correndo risco nesse sentido. E o mundo está aí. Tá? Eu, particularmente, estou me aproximando cada vez mais do Trump. Fui recebido 2 vezes por ele. Ele é a primeira economia do mundo, é o segundo mercado econômico. E hoje abri, inclusive aos jornalistas internacionais estrangeiros, né, 20 presentes, que o Brasil está de braços abertos para fazermos acordos, parcerias para o bem dos nossos povos. O Departamento de Tesouro americano confirmou que os 2 navios iranianos estão numa lista de sanções do governo dos Estados Unidos. Vamos a Nova York falar sobre isso com o correspondente Ismar Madeira. Oi, Ismar, boa tarde para você. Explica para a gente o que significa exatamente fazer parte dessa lista.
Muito boa tarde. Significa que qualquer empresa ou governo que fizer negócios com esses navios também pode passar a sofrer restrições dos Estados Unidos. Nós entramos em contato com o Departamento do Tesouro americano, que ainda não respondeu se recebeu um pedido do governo brasileiro para liberar o abastecimento dos navios e se as sanções também atingem cargas de alimentos. Os Estados Unidos vêm pressionando economicamente o Irã desde o ano passado. Donald Trump acusa o país de desenvolver tecnologia para armamento nuclear e de financiar o terrorismo. Trump retirou os Estados Unidos unilateralmente do acordo nuclear internacional firmado pelos iranianos com superpotências mundiais e voltou a impor sanções contra o Irã. A exportação iraniana de petróleo caiu cerca de 90%. Neste ano, a tensão entre os dois países piorou. Ontem, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos derrubaram um drone iraniano que voava a menos de 1 quilômetro de um navio americano, no Estreito de Hormuz. Mas hoje, o Irã disse que todos os drones que operavam na região retornaram à base. Os americanos culpam o Irã por uma série de ataques a navios desde maio no Golfo Pérsico. O Irã nega ter responsabilidade pelos ataques. Tony, Sandra. Osmar, obrigado pelas informações. Então, eu estou mostrando para vocês que a questão do Irã e Estados Unidos está afetando o mundo inteiro. Ontem saiu, assim, Israel. Trump anunciou, quinta-feira, as Forças Armadas dos Estados Unidos tinham derrubado um avião iraniano não tripulado no Estreito de Hormuz. Na sexta-feira, o Irã negou as alegações de Washington de que derrubou um drone iraniano no Estreito de Hormuz. Como vice-ministro das Relações Exteriores, disse que talvez os Estados Unidos tenham abatido seu próprio drone. Nós não perdemos nenhum drone no Estreito de Hormuz, nem em qualquer outro lugar. Estou preocupado que os Estados Unidos tenham abatido seus próprios drones por engano, disse Arashi, tweetou, depois que os Estados Unidos disseram que derrubaram um avião iraniano não tripulado. Enfim, o Irã está falando que não abateu, os Estados Unidos estão falando que abateu, e fica nessa guerrinha entre eles. Lembrando que a Inglaterra mandou mais um navio de guerra lá para o Oriente Médio. Agora são 3, sendo que um praticamente disparou em 3 navios iranianos. E agora, no mais 2, agora a Inglaterra está com uma força maior ali no Oriente Médio. Eu queria ver se o Irã teria capacidade de derrubar um drone da Inglaterra, porque diferente do Donald Trump, eles não têm muita paciência. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Polo Norte Magnético. Nunca havia falado nesse assunto, mas lendo a matéria achei interessante comentar. São várias matérias que saíram. O Polo Norte Magnético da Terra está mudando rapidamente. Então, o que acontecerá com as luzes no norte? A outra matéria, o Polo Norte Magnético da Terra mudou tanto que tivemos que atualizar o GPS. O campo magnético, ele afeta diretamente tudo que diz respeito a satélite, tecnologia. Olha a matéria. All modern navigation, from airplanes to satellites in space and ships at sea, even Google Maps and smartphones. If it continues to deteriorate, those systems and more are at risk. Was discovered in 1831. It's a natural process driven by molten iron moving deep beneath the Earth's crust. But magnetic north is now moving so quickly that it forced the world's geomagnetism experts to update the world magnetic model a year early. If the Earth's magnetic field decays significantly, scientists say it could collapse altogether and flip polarity, changing magnetic north to south and south to north. For a high technology civilization. I mean, for example, something similar to what happened in 1859 would happen today. It would probably knock out several of our GPS satellites, and it would definitely disrupt communications. The biggest consequence is the damage it could do to our electric power grids. And so I think it would be wise, in view of the fact that we know this is going to happen in the relatively near future, to take steps to protect the world's power grids. That will cost a few $1 billion, but that's a whole lot less than experiencing a shutdown of electric. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu achei interessante comentar que
que está acontecendo no mundo. E isso já está refletindo em Nova York, teve vários apagões, Manhattan, Suécia, em vários lugares no mundo está tendo um apagão. E a Terra já está dando seus sinais que não está aguentando. Hoje também teve um terremoto lá no Irã de 4,2. Vários terremotos do mundo. Em Israel também está acontecendo bastante terremotos. Nesse ano, se eu não me engano, foram já 3. Isso não é tão comum. Terremotos que estão destruindo a face da Terra, é ondas, é chuva, tudo muito ao extremo. Porque eu coloquei isso porque relaciona ao Apocalipse. Eu acredito que os sinais estão ficando cada dia mais fortes. A Terra tem o seu limite, está chegando no seu fim. Está deixando claro que não está aguentando. O planeta Terra está dando o seu alerta que vai acabar uma hora. E essa inversão do polo magnético atinge diretamente tudo que diz respeito à tecnologia, à eletricidade. E isso está para acontecer e ninguém está fazendo nada. Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Era isso.